Dani, com seus cachinhos loiros que pareciam cascatas e um sorriso que podia iluminar o mundo inteiro, guardava um segredo. Aos 6 anos, seu coraçãozinho já batia mais forte por Léo, seu primo. Para eles, as férias na casa dos avós eram o ponto alto da vida. A casa de Dona Maria e seu João no interior era um paraíso, com um quintal que parecia não ter fim. Com seus 8 anos e uma coragem que parecia de um adulto, ele sempre a defendia. Quando outros primos implicavam com Dani, Léo se colocava na frente. Deixa ela em paz, ele dizia, com uma firmeza impressionante. Naquele momento, Dani o olhava com uma admiração que mal cabia em seu peito, o coração acelerado. Enquanto isso, da varanda, os avós observavam a cena com sentimentos mistos. Eles são muito grudados, murmurava Dona Maria para o marido. Seu João, sempre mais tranquilo, ria e dizia: é coisa de criança, Maria, deixa eles. Mas no fundo, Dona Maria sentia uma pontada de preocupação. Ela guardava um segredo que pesava em seu coração, um segredo que poderia mudar tudo. Ângela, a mãe de Dani, não era sua filha biológica. A história era que Ângela tinha sido adotada ainda bebê. Ela era filha de uma jovem empregada que trabalhou na casa deles por um tempo e, infelizmente, faleceu muito cedo de leucemia. Comovidos com a situação, Dona Maria e seu João, que só tinham a mãe de Léo como filha biológica, decidiram acolher a pequena Ângela. Eles a criaram como se fosse sua própria filha, com todo o amor e carinho do mundo. Mas a verdade sobre sua origem nunca foi revelada. É melhor assim, seu João sempre dizia, acreditando que estava protegendo a família. Contudo, Dona Maria, com sua intuição de avó, via algo mais profundo na relação entre os netos. Ela notava o brilho especial nos olhos de Dani sempre que olhava para Léo. E esse brilho, tão puro e inocente, a assustava. Ela temia o que poderia surgir daquela conexão tão intensa. Aquela paixão infantil, que parecia tão inofensiva, poderia se transformar em algo muito mais complexo e doloroso no futuro, especialmente quando a verdade viesse à tona. Os laços que os uniam eram mais fortes do que imaginavam, mas estavam construídos sobre um segredo que, um dia, ameaçaria desmoronar tudo o que eles conheciam. A adolescência chegou como uma brisa quente, mudando os corpos e os corações de Léo e Dani. A adolescência chegou como uma brisa quente, mudando os corpos e os corações de Léo e Dani. Aos 16 anos, Léo estava ainda mais bonito, com ombros largos e um sorriso que fazia as meninas da escola suspirarem. Dani, aos 15, tinha florescido em uma garota de cachos loiros brilhantes e olhos castanhos que pareciam guardar segredos profundos. Na escola, eles continuavam inseparáveis, mesmo que estudassem em turmas diferentes. Durante o recreio, sentavam juntos no pátio, trocando histórias e risadas. Léo contava sobre as meninas que o cercavam, e Dani, sentindo um aperto no peito, fingia achar graça. Elas são tão bobas, Léo. Você merece alguém especial. Ela dizia, escondendo que, em seus pensamentos, esse alguém especial era ela mesma. As férias na casa dos avós eram o refúgio perfeito. O quintal, agora tão familiar, ainda era o palco de suas aventuras de infância. Numa tarde quente de verão, sentados à beira do riacho, eles jogavam pedrinhas na água, observando as ondas que se formavam. O sol dourado filtrava por entre as folhas das árvores, criando um cenário quase mágico. O silêncio confortável entre eles foi quebrado por uma pergunta inesperada. Você já beijou alguém? Perguntou Dani de repente, o rosto corando instantaneamente. Léo, pego de surpresa e um pouco encabulado, balançou a cabeça negativamente. Não. E você? Também não, ela respondeu, soltando uma risadinha nervosa. Um pensamento curioso surgiu em meio àquela conversa. Como a gente vai saber beijar quando for para valer? Ela continuou. A ideia veio como uma brincadeira inocente, uma sugestão sussurrada no ar. E se a gente praticasse? Só para aprender. O coração de ambos batia descompassado. Nervosos, eles se aproximaram devagar. O beijo foi desajeitado, cheio de risadinhas no meio, os lábios mal se tocando. Foi um momento rápido, quase infantil. Nossa, que estranho!
exclamou Dani, tapando o rosto com as mãos, envergonhada e rindo ao mesmo tempo. Mas agora a gente sabe como é, disse Léo, rindo também, mas sentindo o coração disparado no peito. Não passaram disso, mas aquele instante ficou gravado na memória dos dois. Para Dani, que já estava apaixonada, o beijo despertou um turbilhão de borboletas no estômago. Ela guardou aquele sentimento como o seu segredo mais precioso. Léo, por sua vez, ficou confuso. Sentiu algo diferente, algo que ia além da amizade que sempre tiveram, mas rapidamente reprimiu essa sensação. O pensamento era sempre o mesmo. Ela é minha prima. Naquela noite, eles dormiram no mesmo quarto na casa dos avós, como sempre faziam desde pequenos. Era um costume antigo, um conforto da infância que eles se recusavam a abandonar. Dani se aninhou contra Léo, buscando o calor e a segurança que sempre encontrou ali, e adormeceu ouvindo as batidas do coração dele. Léo entrou na faculdade de engenharia e, com seus olhos verdes e sorriso encantador, virou a sensação do campus. Garotas suspiravam por ele nos corredores, e os convites para festas não paravam. Mas Léo, apesar de todo o assédio, parecia distante. Seu coração era de Dani, sua prima, mesmo que ele lutasse contra esse sentimento proibido. Para tentar esquecê-la, começou a namorar Luana, uma colega de turma. Morena, inteligente e confiante, Luana era tudo que ele, em teoria, deveria querer. Ela é legal, Dani. Ele contava para a prima mais para se convencer do que para informar. Enquanto isso, Dani cursava arquitetura no mesmo campus. Linda, com seus cachos loiros e olhos castanhos, ela também atraía olhares, mas seu coração batia por Léo desde sempre. Cada vez que ele mencionava Luana, ela sentia um aperto no peito. Que bom, Léo. Ela parece perfeita para você, dizia, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Para fugir da própria dor, Dani aceitou o pedido de namoro de Júlio, um colega popular de Léo. Alto, atlético e charmoso, Júlio era o sonho de muitas. O Júlio é divertido, ela comentou com Léo, esperando no fundo alguma reação. Léo, com um meio sorriso, respondeu: Ele é meio convencido, Dani. Você merece alguém melhor. Luana não demorou a perceber a conexão especial entre os primos. Sendo bastante possessiva, ela se irritava com a proximidade deles. Quando Léo cancelava planos para ajudar Dani com um trabalho da faculdade ou saía correndo para consolá-la após uma briga com a mãe, Luana explodia. Você está sempre com ela, Léo. Ela é sua prima ou sua namorada? Questionava, cheia de ciúmes. Léo negava, mas a verdade pesava em sua consciência. Ele sonhava com Dani, relembrando o beijo curioso da adolescência e o calor da mão dela na sua. Dani, por sua vez, tentava de verdade se entregar ao namoro com Júlio. Ele a levava a festas, comprava presentes caros, mas algo essencial faltava. Ele não é você, Léo, pensava ela enquanto olhava fotos antigas dos dois no celular. Numa noite, por acaso, eles se encontraram na cantina da faculdade. Sentaram-se juntos e as risadas fluíam como nos velhos tempos, como se nada tivesse mudado. Você tá feliz com Júlio? Léo perguntou de repente, com os olhos fixos nos dela. Dani hesitou por um segundo. Ele é legal, mas não sei. Falta alguma coisa. Naquele instante, seus olhares se cruzaram, carregados de palavras não ditas e de um sentimento que ambos tentavam em vão sufocar. Dani tentava com todas as forças fazer o namoro com Júlio dar certo. Ela precisava apagar Léo do coração e acreditava que o novo relacionamento era a resposta. Júlio a levava a restaurantes chiques, a cobria de presentes e Dani se esforçava para retribuir, para sentir a mesma intensidade, mas seu coração parecia anestesiado. Numa noite, durante uma festa da faculdade, o chão se abriu sob seus pés. Ela procurava Júlio no meio da multidão e o encontrou. Mas ele não estava sozinho. Num canto escuro, ele beijava outra garota. E não era uma garota qualquer. Era Fernanda, sua melhor amiga. O choque paralisou Dani por um segundo, antes que a dor e a raiva tomassem conta. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto enquanto ela se aproximava. Como você pôde? Ela gritou, a voz embargada. E você, Fernanda? Minha melhor amiga. Júlio se afastou de Fernanda sem um pingo de remorso no olhar. Ele deu de ombros,
com uma frieza que cortou Dani mais fundo que a própria traição. Foi só um momento, Dani. Você é tão fria às vezes, parece que nem gosta de mim. Fernanda, por outro lado, parecia devastada pela vergonha. Ela tentou se desculpar, mas as palavras se perdiam no ar. O dano já estava feito. Sem conseguir suportar a cena por mais um segundo, Dani saiu correndo, com o coração partido em 1000 pedaços. Sozinha em casa, a dor era insuportável. Ela pegou o celular, as mãos tremendo, e discou o único número que lhe veio à mente, o de Léo. Assim que ele atendeu, ela desabou a chorar. Ele me traiu com a Fernanda, Léo. Como eu fui tão burra? Do outro lado da linha, Léo não hesitou. Mesmo já casado com Luana, ele largou tudo o que estava fazendo e correu para a casa de Dani. Ele a encontrou no quarto, encolhida na cama, abraçando um travesseiro, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele se sentou ao lado dela e a puxou para um abraço apertado. Você não é burra, Dani. Ele que é um idiota que não te merece, disse ele com a voz firme e protetora. O calor do corpo de Léo, o cheiro familiar dele, tudo aquilo a acalmou instantaneamente. Mas ao mesmo tempo, aquele abraço reacendeu a chama que ela tanto lutava para apagar. Um pensamento doloroso cruzou sua mente. Por que não pode ser você, Léo? Mas ela não teve coragem de dizer em voz alta. Quando Léo finalmente voltou para casa, tarde da noite, Luana o esperava. A notícia já havia chegado aos seus ouvidos e o ciúme a consumia. Sempre ela, você larga tudo e todos por causa da sua prima, ela gritou assim que ele entrou pela porta. Léo tentou se explicar, manter a calma. Ela está sofrendo, Luana. É minha família. Ela precisava de mim. Mas Luana via o que ele se recusava a admitir. Você a ama, Léo. Não tente me enganar. Eu vejo nos seus olhos. A discussão foi feia, a primeira de muitas que viriam. A tensão entre eles crescia a cada dia e a sombra de Dani pairava sobre o casamento deles. Enquanto isso, na faculdade, a humilhação de Dani se tornava pública. Fernanda, numa tentativa desesperada de salvar a própria reputação, começou a espalhar boatos maldosos. Ela dizia para quem quisesse ouvir que Dani não satisfazia Júlio, que era por isso que ele a havia traído. Os cochichos pelos corredores se tornaram insuportáveis. Dani se sentia exposta, julgada e começou a evitar o campus, faltando às aulas. Eu não aguento mais os olhares, Léo. Ela desabafou numa ligação, chorando mais uma vez. A fúria tomou conta de Léo. No dia seguinte, ele foi até a faculdade e confrontou Fernanda. Para de mentir sobre ela. Você já fez estrago demais. Ele a ameaçou dizendo para deixá-la em paz, mas era tarde demais. A fofoca já tinha se espalhado como fogo, e Dani se sentia cada vez mais sozinha e isolada, com seu nome manchado e seu coração destruído. O que mais poderia acontecer para piorar a situação? Mal sabia ela que o destino ainda lhe reservava mais surpresas. Não perca o próximo episódio para descobrir. Se inscreva no canal e ative as notificações. A tensão naquela noite fria era palpável. O casamento de Léo e Luana estava por um fio, e o motivo tinha nome e sobrenome. Dani, a prima dele. Luana, cega de ciúme, não se conteve quando Léo chegou em casa, depois de mais uma visita a ela. Você ama sua prima, Léo. Para de tentar me enganar. Ela gritou, a voz cheia de fúria. Num gesto de raiva, ela pegou um vaso e o atirou no chão. O som da cerâmica se partindo foi como um tiro no silêncio da casa. Você enlouqueceu, Luana, Léo respondeu, o coração batendo descontrolado, mas a ameaça dela veio em seguida, cortante. Eu vou contar para todo mundo o seu segredinho, que você é apaixonado por ela, e mais um prato se quebrou contra a parede. Aquilo foi o limite. Léo não aguentou mais. Pegou as chaves do carro e saiu, sem olhar para trás, dirigindo sem rumo até decidir ir para a casa de praia da família, a 2 horas de distância. Lá, a solidão era sua única companhia, com o som do mar furioso servindo de trilha sonora para sua dor. Ele abriu uma garrafa de uísque. Cada gole trazia as memórias de Dani. Por que eu casei com a Luana? Eu amo a Dani desde sempre. Ele murmurava para si mesmo, lembrando do beijo na adolescência, do sorriso dela que iluminava tudo. A culpa era um peso esmagador. Ele era um homem casado, e ela, sua prima. Enquanto isso, o celular de Dani vibrou com uma mensagem cheia de ódio de Luana. Seu primo fugiu por sua causa.
Ele te ama, sua vadia. O pânico tomou conta dela. Ele bebeu. Ele pode fazer alguma besteira, pensou desesperada. Sem hesitar, ela pegou seu carro e dirigiu sob um temporal, a chuva castigando o para-brisa, mal conseguindo enxergar a estrada. Ao chegar na casa de praia, o alívio de ver o carro de Léo estacionado foi imenso. Ela entrou correndo, encharcada pela chuva, e o encontrou no sofá, com os olhos vermelhos e a garrafa de uísque na mão. Léo! Ela exclamou, correndo para abraçá-lo. O calor do corpo dela, o cheiro dela, o trouxeram de volta à realidade. Dani, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz embargada pelo choro e pela bebida. Ela secou o rosto dele com as mãos. A Luana me mandou uma mensagem. Fiquei com medo por você. Foi o que bastou para Léo desabar. Com lágrimas escorrendo, ele confessou tudo. Eu casei com ela para tentar te esquecer, Dani, mas não consigo. Eu te amo. Sempre te amei, mesmo sabendo que é errado. O coração de Dani disparou. Ela olhou no fundo dos olhos dele e, com a voz trêmula, admitiu o que guardava há tanto tempo. Eu também te amo, Léo, desde que éramos crianças. E então, sob o som da chuva que lavava o mundo lá fora, eles se beijaram. Um beijo profundo, desesperado, cheio de anos de sentimentos reprimidos. Um beijo que selava um amor proibido, mas que naquele momento parecia a única coisa certa no mundo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. O amor antes proibido guardava um segredo e, finalmente, após ser liberado, permitiu que esses dois jovens pudessem finalmente ficar juntos pelo resto da vida. Não se esqueçam de deixar um like e seguir o canal. Isso me ajuda bastante a continuar escrevendo para vocês. Te encontro no próximo vídeo. Até a próxima!